e ele traz sempre seus comentários aqui na quinta-feira, nessa coluna eletrônica que já se tornou aqui uma febre na televisão paraibana, porque todo mundo acompanha quinta-feira e eu tenho registro disso pessoalmente com os telespectadores que encontro nas ruas, em todos os lugares. Boa tarde, doutor Roberto, seja bem-vindo. Boa tarde, é gratificante ter essa notícia. Eu pensei que eu puxava o Ibope para baixo, mas eu tô... Mas é um testemunho que eu que eu tenho aferido pelas ruas, as pessoas dando boa referência da participação dessa coluna eletrônica. Amém, eu tenho procurado sempre me aplicar e ser o mais cordato e ser, assim, ter uma linguagem que seja uma linguagem acessível, porque nós invadimos a casa de toda a Paraíba. Então, na hora que nós fazemos essa invasão, nós temos que pedir licença para estar presente na casa de todos vocês, nos escritórios, nos gabinetes. Então, é realmente muito, muito honroso, um privilégio muito grande para mim. Então, vamos começar a coluna de hoje por um tema que é uma pauta do dia no país todo, reforma tributária. O senhor esteve com o relator da reforma tributária aqui em João Pessoa, né, nesta segunda-feira, discutindo, juntamente com outras lideranças empresariais, essa pauta que está em gestação no Congresso. Na verdade, o Brasil tem um ritmo que é o ritmo possível. Até foi muito bem relatado nessa nossa reunião de que as coisas na verdade, acontecem dentro do possível. Nós temos os nossos anseios, nossos desejos, cada grupo, cada estado, cada região tem seus desejos, mas isso se materializa dentro da forma possível que a composição política permite no momento. Eu espero que o Brasil vá votar essa reforma amadurecido, consciente das suas necessidades. Existe, Hermes, um grande conflito entre o que se deseja e o que se pode. Porque o que se deseja é que, na verdade, não haja um aumento da carga tributária, e isso acho que está pacificado, não deverá haver aumento da carga tributária, haverão simplificações para facilitar exatamente que o Brasil se modernize, o Brasil permita que você empreenda com certa tranquilidade. Hoje a competitividade brasileira está muito comprometida com mil detalhes de o que é pagar um imposto no Brasil, mas eu acho que nós vamos estar amadurecidos para sabermos que do outro lado existem os anseios das necessidades. A máquina governamental brasileira, municipal, estadual e federal, é impagável. É impagável. Você não pode manter o Brasil da forma que ele foi formatado. Nós temos que modernizar o Brasil, enxugar essa máquina governamental para que permita que uma reforma tributária, pouco a pouco, vá se ajustando e permitindo que as empresas e as atividades econômicas do nosso país, elas tenham competitividade. Esse é um momento ideal, há uma agenda reformista no Congresso Nacional, me parece que o setor produtivo também tem sentido isso, com o seu olhar mais pragmático, vendo o Congresso Nacional, que há uma janela para a aprovação dessa reforma? Olha, eu tenho uma opinião que é a seguinte: a política brasileira também precisa se modernizar. A política brasileira precisa readquirir o que tinha no passado. Quando eu falo passado, vamos colocar um período mais longo para não ferir ninguém, 50 anos atrás e mais para trás, os políticos eram referências. Nós tínhamos lideranças políticas referências e o mundo político era de pessoas que faziam referência. Hoje, quando me chamam de senador, eu faço uma pausa e digo ex-senador. Por quê? Porque, na verdade, hoje a imagem do Congresso Nacional é uma imagem muito desgastada. Então, o que é que eu acho? Eu acho que seria uma grande oportunidade do Congresso Nacional se fazer presente para o Brasil e mostrar que lá estão cabeças pensantes, pessoas que têm bom senso de saber o que é que o Brasil precisa, e a partir daí nós partimos para fazer uma reforma politicamente possível. Eu dou um crédito de confiança ao
Congresso Nacional. O senhor esteve com o relator, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. O que é que ele lhe passou? O que é que o senhor sentiu de Aguinaldo Ribeiro? Eu tenho estado permanentemente em conversa com o ex-ministro, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é uma liderança no Congresso Nacional, inconteste, e tenho dito a ele que ele talvez seja das poucas pessoas que tem a capacidade de aglutinação, a capacidade de liderança, de fazer com que essa reforma tributária aconteça e aconteça satisfatoriamente. Ele está muito preparado. Ele, durante todo esse período que está se antecipando a que aconteça, porque não existe ainda um modelo definitivo. Tem várias propostas dentro do Senado, do Congresso. E essas propostas estão sendo analisadas para tentar se chegar a um consenso. Exatamente. Então, o que se espera é que esta seja uma grande oportunidade do Congresso Nacional prestar um serviço ao país e construir a partir dessa mudança a transformação da imagem que hoje é negativa. Eu tenho muita fé que nós possamos fazer uma reforma. Já se partiu para uma grande solução. Antigamente existiam 3 embriões de reforma. Um embrião que era o projeto na Câmara, outro semelhante, mas diferente no Senado Federal e o do governo em si. O governo atrasou um pouco de mandar a sua pauta, talvez até esperando o que é que haveria de evolução do Congresso Nacional, mas, na verdade, esses 3 embriões vão ter que se juntar. E, ao se juntarem, eles vão proporcionar um texto, que seja um texto que vai ser posto em votação. A formação de um grupo de trabalho de 20 senadores, de 20 deputados federais, para trabalharem em conjunto a matéria, já foi um grande avanço, porque não vai haver aquilo que em outras matérias, outras medidas acontecem, que passa pela Câmara para depois ser revista pelo Senado, o Senado revê, altera algumas coisas, volta para a Câmara, e também o inverso. O Senado faz, a Câmara corrige, adapta e volta para o Senado. Isso, pelo menos nessa reforma, o texto vai ser gerado entre esses 40 parlamentares. E nesta quinta-feira, hoje, o senhor fala um pouco de tecnologia e a Paraíba, mas num sentido diferenciado. Na verdade, eu toco em 2 aspectos. Um é a constatação de que uma nação, uma empresa, um cidadão, à medida que ele se distancia do topo da tecnologia e da inovação, ele perde espaço. E eu toco que a Alemanha, ela recentemente acordou para que estava com o seu avanço tecnológico comprometido, e isso significava perda de espaço de mercado, perda de posição no ranking de nações. A Alemanha é 4º lugar no mundo e espera não perder esta posição. Mas se não abrir os olhos, ela automaticamente, como qualquer outra entidade, ela vai perder espaço. E isso estava constatado em uma visita que fiz a uma fábrica aqui no Distrito Industrial de João Pessoa, uma fábrica moderníssima, que tradicionalmente ela era baseada, sua ancoragem tecnológica era alemã, seus equipamentos periféricos eram todos alemães. E ela agora, numa nova unidade, partiu para ter 100% dos seus equipamentos periféricos, moldes, todos chineses. China, antigamente, era uma referência de um produto que talvez não tivesse uma duração, não tivesse uma tecnologia. Se você voltar no tempo, eram produtos que não tinham, vamos dizer, uma credibilidade efetiva. Hoje, a China está oferecendo ao mundo preço, prazos de entrega e tecnologia de alto nível. Então, o mundo que se cuide, o mundo que avance na velocidade que a China continua avançando. Teve um período aí da economia que a gente falava muito em tigres asiáticos, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, até Hong Kong era colocado aí, Taiwan, mas aí a China como um todo avançou como referência no mundo.
Tecnologia, ela não acontece de uma hora para outra. Não existe um milagre da tecnologia. É um trabalho educacional de longo prazo e vai se materializando ao longo do tempo. Nós caracterizamos que a Paraíba, por exemplo, tem feito um bom trabalho, mas esse trabalho, se você verificar a semente, ele vem de anos atrás. Vem da Escola Politécnica em Campina Grande, vem dos núcleos da universidade. Eu, ao chegar aqui na Paraíba, na BR aí 230, naquele trecho que passa em frente à Universidade Federal, existia um laboratório de energia solar. Aquela época, eu estou falando de 50 anos atrás. Então, nós perdemos um pouco a velocidade e o embasamento tecnológico, mas nós, há 50 anos atrás, já cuidávamos de energia solar, que hoje é uma matéria do dia, vamos dizer, onde se chega, pessoas físicas, jurídicas, tal, estão adaptando suas instalações para serem alimentadas por energia solar, digamos, com autogeração de energia, chamada geração distribuída. Então, a minha referência é que a Paraíba fez, a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande, as duas foram primeiro e segundo lugar no Brasil em registro de patentes. Isso é formidável, porque quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, as universidades, o próprio país, os estados, eles se credenciam, se habilitam exatamente pela quantidade e volume de patentes registradas. Isso é muito bom. Eu vejo a Paraíba na área tecnológica com grande possibilidade de, junto com o Brasil, que nós fazemos parte de um todo, junto com o Brasil, nós darmos ao nosso país os avanços tecnológicos que se fazem necessários. Sem eles, é o obsoleto é morte. Morte empresarial, morte de um Estado, morte de um país. Nós estamos distante anos-luz da China, mas nem por isso a gente deve parar de fazer investimentos, né? Principalmente nessa geração que está chegando aí, essa geração que está na universidade. Hoje o WhatsApp que todos nós recebemos, eu tenho recebido recentemente um monte de mensagem, de filmes, e você verifica, por exemplo, a China fez um prédio de tantos andares em tantos dias. Fez uma rodovia de não sei quantos 1000 quilômetros em tantos dias. Aqui nós padecemos por obras públicas que levam anos. Automaticamente são defasadas no tempo. Aquela necessidade de anos atrás não é a mesma necessidade de hoje. Então, o que eu torço é que o Brasil acorde para a necessidade de superar isso. E dentre as modificações que são necessárias está a reforma tributária, está a reforma administrativa em si, para nós enxugarmos esse país e torná-lo competitivo. O Brasil todo acompanhou com expectativa, uma expectativa até demasiada em relação às edições anteriores, do Oscar. Esse ano, por conta de uma polêmica que se estabeleceu com um filme de uma brasileira chamada Democracia em Vertigem. Colocou-se aí muita polêmica nesse filme. O senhor acompanhou essa polêmica? Tanto a polêmica como o próprio solenidade, o evento do Oscar. Foi muito interessante porque nós brasileiros torcemos o tempo todo, tinham duas grandes programações ao mesmo tempo. Realmente uma confluência de astros que faziam que gerassem até mais força, que era o Brasil jogando para se habilitar à Copa, às Olimpíadas do Japão. Do Japão. Um jogo decisivo contra a Argentina, que é o nosso rival histórico. E nós jogamos muito bem, mas aquele jogar muito bem significava você correr no botãozinho da televisão para verificar o canal que estava transmitindo ao vivo o jogo da seleção daqueles jovens brasileiros, talentosos, mas que até agora não tinham desabrochado nesse torneio. E, na verdade, eles fizeram um jogo fantástico, várias bolas na trave, dominaram
time da Argentina levou uma série de cartões amarelos, nós não recebemos. E nós, no início logo do primeiro tempo, nós estávamos já vencendo de 2-0. No início do segundo tempo fizemos o terceiro gol. E naquela época... Dois gols de paraibano. E, na verdade, começou até, fruto da juventude daqueles atletas, eles começaram até a ensaiar um olé, que eu sou totalmente contrário. Eu sou pragmático, objetivo, acho que tem que fazer gol. E, na verdade, empolgados pela torcida, aqueles jovens ficaram jogando a bola para um lado e para o outro. Eu digo, meu Deus do céu, vamos fazer gol. Mas, voltando ao Oscar, eu acho que também deu Brasil. Porque, na verdade, aquele filme que foi tão exaltado pelas esquerdas brasileiras, ele, na verdade, era uma fraude, não era um documentário. Porque documentário significa você fazer uma coisa, reproduzir uma coisa verdadeira. Na hora que você parte para uma fantasia, ele deveria ter concorrido na área dos filmes de ficção, do filme de ficção. E a Academia de Cinema dos Estados Unidos, ele não falha. Ele, na verdade, ele não perdoa determinadas coisas. Foi aceito como escrito, estava competindo, mas mesmo nos comentários você não via nenhuma, na solenidade do Oscar, você não via nenhum favoritismo ou ninguém levantando a bola daquela película supostamente feita por brasileiros. Então eu acho que o Brasil teve duas grandes vitórias naquela noite de domingo, que foi no seu futebol, que é tradicional, e nessa sétima arte, que é a arte do cinema, que nós estamos evoluindo muito, nós estamos tendo a possibilidade e tal, mas não de forma que estava sendo por questões políticas, ideológicas, se fraudando um documentário e determinados atores, determinados artistas em inglês fazendo um destrabalho, fazendo uma destruição do nosso país, do Brasil, para o exterior. Tanto é que falavam em inglês. Se fosse uma matéria programada para ser veiculada e levantar a moral dos brasileiros, estaria em português. Mas eles todos que fizeram propaganda daquele filme, fizeram em inglês, e não fazendo propaganda de que o filme era plasticamente bem feito, tecnicamente bem feito, não. Mas era um filme que reportava os problemas da perda de garantias perante os brasileiros, com um país que não estava sendo administrado de uma forma perversa e tal, vendendo a anti-imagem do seu próprio país. Então, eu acho que é um desserviço, e a vida toda eu trabalho em prol de alavancarmos a imagem do Brasil no exterior. Bom, a gente estava falando aqui de esporte, mas esporte é com o Serginho Montenegro, que está ali no estúdio do Correio Esporte. Daqui a pouquinho ele vai falar de esporte, vamos deixar o esporte para ele. Mas em relação ainda a essa premiação do Oscar, a gente estava falando de indústria e de tecnologia, né? Deu a premiação do documentário para o Indústria Americana, né? Que era outro documentário. E, na verdade, muito bem alicerçado, porque na hora que você tem uma peça artística produzida pelo casal Obama, automaticamente nos Estados Unidos é querer demais competir e vencê-los. Eu acho que teve essa parcela e o americano julgando um filme que está sendo produzido, é uma ficção sobre uma política de um determinado país, e o outro na verdade, um documentário sobre a indústria norte-americana, não tinha que dar outro resultado. Venceu a indústria americana. Ok, doutor Roberto, obrigado mais uma vez aqui, por esses comentários, pela coluna desta quinta. Agradeço mais uma vez. Quinta-feira de volta aqui. Estamos juntos.